Eu quero comentar aqui alguns pontos da nossa história, da história do Brasil, mais precisamente a história secreta do Brasil, da obra do Gustavo Barroso, e abordar alguns pontos relacionados a tudo que está acontecendo em nosso Brasil e, enfim, no mundo, no tempo presente. Eu quero deixar bem claro de antemão que o meu objetivo é apenas expor alguns fatos trazidos mediante estudos, pesquisas e principalmente o compartilhamento de informações que nós temos aí com amigos, irmãos, enfim, com todo esse aparato que a grande rede nos dá, para que nós possamos de fato estar inteirado daquilo que é de realmente verdadeiro. Então, como disse, eu não estou aqui para mudar a cabeça de ninguém e dizer que eu estou com a verdade, mas expor a verdade a qual eu acredito. Então, eu quero fazer uma pequena introdução em relação a nossa história, a nossa origem, falar sobre essa Israel, a qual foi ali fundada em 1948, né? E, enfim, vamos lá, vamos tentar aqui explanar esse tema. Então, com todos esses acontecimentos ocorridos no Brasil, aqui em nosso país, no mundo, a gente percebe que o desenrolar dos fatos estão aí vindo à tona e que um grande número, até o número considerado de pessoas, estão começando a perceber, a terem os seus olhos abertos, enfim, estão despertando para uma visão real e única, a qual foi deturpada aí por esses que manipulam as mentes, né, que adulteram documentos para que eles tenham êxito no aprisionamento de mentes, enfim, das pessoas, né? Mas como eu disse, tem um grande número aí, até um número considerado de pessoas, homens e mulheres, jovens, que começaram a abrir os olhos e começaram a sair e tirar todas essas correntes, essas amarras, a qual aprisionaram e aprisionam as pessoas, né, dentro desse mundo mentiroso, a qual é a Matrix. Então, eu vou usar uma linguagem bem simples, até porque eu não sou nenhum intelectual, muito pelo contrário, sou apenas uma pessoa normal, em busca de estar pelo menos mais perto, mais próximo daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, né? Então, eu vou me esforçar aqui para ter uma linguagem bem simples para melhor entendimento aí de todos, né? E o objetivo é trazer às claras toda essa farsa desses seres caídos, os quais têm como principal objetivo a aniquilação, a destruição da nossa raça, dos seres humanos. Então, vamos começar aqui a falar aqui dos pretos, né? Eu sou um preto, eu sou negro, eu sou dessa raça, né? Então, vamos lá. Os pretos daqui do Brasil, as pessoas com traço, com fisionomia de preto, é a tribo de Judá, que está aqui em nosso país, no Brasil. No Brasil, nós temos duas tribos. É a tribo de Azé. Quem era a tribo de Azé? Eram os Incas, os quais estavam ali em toda a América do Sul. E a tribo de Judá é esse povo negro que veio em navios de tráfico negreiro, lá da África. Nós somos dessa tribo, da tribo de Judá, que é a tribo de Cã. Só que antes, lá atrás, a gente bem sabe que as terras eram unidas. E o nosso Brasil era unido, fazia parte, era juntinho, coladinho com o continente, hoje continente africano. Só que sucedeu-se lá atrás uma inversão
magnética dos polos, né? Houve um grande cataclisma, onde, uma vez ocorrendo esse evento, houve a separação das terras, onde se formaram os continentes, certo? E mais na frente a gente vai estar falando também sobre isso. Agora, esse povo que é de traço indígena, cabelo liso, cor morena, faz parte da tribo de Azé. E os brancos que estão aqui em nosso Brasil são os europeus, que vêm da descendência de Jafé. Por isso que tem a tribo de Cã, Sem e Jafé. Os pretos vindo da África são descendentes da tribo de Cã, que somos nós aqui, né, da tribo de Cã, que é o povo, a tribo de Judá, a tribo de Arrudá. E não é difícil a gente identificar, são os três povos. Os pretos do Brasil são da tribo de Judá, que na realidade o nome verdadeiro é Arrudá. Vamos lá. Já o gentio, na Bíblia, quando se fala-se gentil, é o povo branco. Quando se fala essa palavra gentil, é a igreja, é o povo europeu. Todo o povo branco é gentil. Gentil é igual à igreja. É aquele povo que quando o apóstolo Paulo saiu do meio dos pretos, ele foi pregar. Porque o povo daqui, o povo de Cã, da geração, a tribo de Judá, não queria nada com nada. Eles não estavam nem aí. Aí Paulo viu essa situação, saiu fora, foi para aquela região, Roma, Grécia, e começou a anunciar as boas novas, o verdadeiro evangelho para esse povo, né? Para os branquinhos da tribo de Jafé. E esse povo é nossos irmãozinhos que padeceram ali na Inquisição, nos Coliseus de Roma, foram engolidos ali por leões, foram torturados, enfim. Essa história a maior parte das pessoas já sabem, né? E Paulo viu o desinteresse do povo preto, que desprezavam, né, aquilo que Paulo anunciava. Ele saiu fora e foi pregar lá para os branquinhos, que na realidade são gentios. E no sistema religioso, passaram para nós que nós somos os gentios, que nós é que somos enxertados na videira verdadeira. Isso não é uma verdade, isso é uma inverdade. Na realidade, a igreja, quando se refere-se à igreja, é a tribo de Jafé. Então é isso, os incas são os índios da tribo de Azé e os pretos da tribo de Judá e Arrudá. E os brancos, os nossos irmãozinhos europeus, é da tribo de Jafé, são os quais o Paulo foi ali anunciar e pregar o evangelho. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a história dos judeus, e é até um tanto melindroso, né? Porque esses caras aí, eles são tão frios e calculistas que, uma vez trazendo a luz da verdade, né, e mostrando que eles são de fato uma farsa, porque o judaísmo, os judeus, é uma farsa, é uma tremenda mentira. Só que eles se auto-imunizaram, criando leis, as quais protegem a eles. E quando chega um você, para trazer a genuína história verdadeira, aí eles nominam que a gente está fazendo aqui um discurso de ódio. Essas verdades as quais aqui anunciamos, eles atribuem como se fosse um discurso de ódio. E, enfim, existem leis para que as pessoas sejam punidas. Mas é aquela velha história, não tem nada que está em oculto que não venha a ser revelado, né? Então eles escravizaram as mentes das pessoas com a mentira. Judeus é a maior farsa, o judaísmo é a maior farsa, a maior mentira da humanidade. Vamos para frente, vamos continuar aqui. Vamos lá, eu convido agora aqui vocês para a gente raciocinar aqui um pouquinho. Vamos raciocinar junto.
Vamos falar aqui sobre a história de Moisés. Vamos pegar aqui a história de Moisés, né? Onde Moisés saiu com esse povo que se diz escolhido, né? Porque eles se autodenominam um povo escolhido. Vamos colocar aqui 1.500 anos antes de Cristo. Veja só, 1.500 anos antes de Cristo. Juntando com 2022, vamos colocar aqui 3.500 anos. Menos os 60 anos atrás, que foi lá fundado em 1948, o Estado de Israel. Então quer dizer que essa terra prometida deles demorou 3.400 anos para ser construída? É meio estranho isso, não é? Quer dizer que eles saíram da suposta escravidão, né? Porque eles dizem que foram escravos, estavam escravizados. Eles saíram dessa suposta escravidão do Egito e não se miscigenaram, não se misturaram, ficaram branquinhos, puros. Ainda tem mais, e é o único povo do mundo que diz ter sido escravizado lá no Egito da África. Se você for fazer uma pesquisa, a própria arqueologia da África prova, é um fato, que nunca houve escravidão lá na terra africana, nunca teve escravidão lá, muito menos de 400 anos. A escravidão não foi lá. E não foi desse povo branquinho, desses judeus mentirosos. E lá nem de hebreu teve escravidão, quanto mais de judeu. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Aí eles ficaram escravos, não se miscigenaram, não tiveram mistura alguma com nenhum outro povo. Aí eles saem dessa escravidão, rodam o mundo, fica perambulando o mundo todinho com Moisés, atrás da suposta terra que mana leite e mel, né? Fica andando 3.400 anos e cria um Estado de Israel em 1948, ou seja, 3.400 anos, roda, anda, perambulando atrás da terra prometida. É muito estranho, mas eles eram escravos, né? E escravo é pobre. Não é verdade? Escravo não tem nada, escravo, é pobre. Então, eu queria que alguém me explicasse como é que esse povo escravo hoje é dono das empresas, corporações, organizações. Como é que pode isso aí? 3.400 anos andando atrás dessa terra prometida, eram escravos. Não se misturaram, não houve miscigenação, e de repente, em 1948, é criado o Estado de Israel. E eles eram escravos. Andaram demais, não é pouca coisa não, 3.400 anos. E de repente os caras dono de religião, de empresa, de corporações, de organizações. Como é que escravo de repente é dono disso tudo? Dono de um sistema de coisas, sendo que eles são escravos, eles eram escravos. E andaram perambulando durante todo esse tempo aí sendo escravos, com Moisés. Pelo menos eu não conheço nenhum escravo, dono de alguma empresa, de alguma coisa. Escravo que eu conheço, eles ficam o quê? Mendigando, pedindo esmola. Escravo é escravo, escravo não tem nada. Mas vamos lá. Aí você olha aqui para o Brasil, você vai ver lá na história, realmente no Brasil sim, houve uma escravidão de 400 anos. Mas agora vê se esses escravos aí têm alguma coisa hoje. É óbvio que não. Mas o escravo do Brasil hoje, em sua maior parte, está mendigando o pão, está nas favelas, né? Está pedindo esmola. Esse povo sim passou miséria. E esse povo sim se misturou, se miscigenou, que é o povo escravo, que vieram lá da África em navios de tráfico negreiros para o nosso Brasil e foram escravizados. É impossível, escute só, é impossível, eu não entendo, um judeu branco, do olho azul, ficar escravo há 3.500 anos, sendo escravo, e não se misturar com ninguém. É impossível, é impossível.
Aí cria o Estado de Israel em 1948, diga-se de passagem por Oswaldo Aranha. Eles são tão bandidos que eles esfregam até em nossa cara, trazendo um brasileiro ali em 1948, quando foi criado o Estado de Israel. Brincadeira, né? E para ficar bem frisado, eram escravos, passaram 3.400 anos perambulando, Moisés na frente, eram escravos, não se misturaram e de repente ficaram o povo mais rico que existe no mundo. Ó, vou dizer uma coisa, tem que ser muito doido, muito religioso para acreditar num troço desse, viu? Vou te dizer, hein? Vamos aqui analisar mais uma vez os fatos, né? É só analisar os fatos. Israel não é um território, não era um território. Israel eram tribos. E tribo, até hoje, só se encontra onde? Na América. Você não vê tribo lá na Europa, nem na Ásia, em lugar algum, só na América. As tribos africanas, como eu disse, vieram com os escravos, que é a tribo de Cã, que é a tribo de Judá, que o verdadeiro nome é Yahudá, porque os pretos também viviam em tribos. Por isso que você vê até hoje aquelas etnias de tribos lá do continente africano, que hoje é um continente, mas outrora não era. Antes não era um continente, era colado com o Brasil. Mas depois, quando houve o cataclisma, aí tornou-se um continente. Esses pretos lá vieram para cá, foram escravizados, aí sim você começa a ver uma correlação com a Bíblia. Você vê que esse povo que a Bíblia descreve não tem absolutamente nada a ver com esses farsantes chamados judeus e que se autodenominam povo escolhido de Deus, povo santo, terra santa. Isso é uma farsa, só não enxerga quem não quer, porque ficaram bêbados, embriagados com o vinho maldito da religião que esses nojentos trouxeram desde lá de trás, estrupando nossas mulheres, nossas crianças, escravizando os nossos irmãos, roubando as nossas riquezas, da verdadeira terra que mana leite e mel, que é o Brasil, e não esse território a qual foi fundado em 1948, isso é uma mentira, é uma farsa. Nós fazemos parte daqui da Canaã, que é a terra que mana leite e mel, e Canaã, se você for estudar, você vai ver que era um africano. Lembra que eu disse que antes do cataclismo era tudo junto? A vegetação é a mesma, o relevo é o mesmo. Então isso tudo não passa de uma mentira, de uma farsa. E a Bíblia sim descreve de uma escravidão de 400 anos. Só que eles fizeram deturpar tudo, eles deturparam, eles adulteraram, eles interpelaram as escrituras, trazendo uma história mentirosa para que eles pudessem continuar, dar continuidade à escravidão das pessoas. E esses jesuítas, esses padres miseráveis vieram, fizeram colônias, acabaram com os nossos índios, roubaram nosso ouro, nosso diamante, nosso rubi. Por isso que hoje eles estão vendo que a máscara está caindo, eles não estão conseguindo mais dar continuidade a essa farsa, a essa mentira, porque eles sabem que pessoas como eu, existem um considerado número de pessoas que estão com os olhos abertos, saíram as escamas dos olhos, e sabem que este povo desses seres, é como o mestre falou, que eles também apelidaram de Jesus, colocaram Jesus de olho azul, efeminado, e não é nada disso. Eles sabem que existe um povo que já está com os olhos abertos, por isso que eles estão querendo de qualquer forma o Brasil. Toda a terra, não é só a Amazônia, não. Não é só na Amazônia que tem ouro, que tem pedras preciosas, que tem riquezas naturais. É todo o continente, por isso que eles destruíram a África. E a bola da vez é a terra de Canaã, rica, com riquezas inesgotáveis. E os olhos deles estão aqui no Brasil. Só que vai haver novamente uma grande intervenção.
uma nova intervenção, uma mudança magnética, uma inversão magnética dos polos, onde essa agenda 2030 deles, que eles estão aí, que nem caba caçadeira, como diz aqui no Maranhão, loucos para cumprir essa agenda 2030, mas vai ser interrompido, isso é um fato. E acredito eu que vai ser por volta de 2024, não sei que dia, hora, quem sabe lá pelos meados de 2024, mas vai haver este grande terremoto. E é onde é que as escrituras falam, em Ezequiel, Apocalipse, Mateus, apócrifos, livros apócrifos, falam sobre esse grande terremoto, a qual em outras perspectivas aí, mais científicas, falam da inversão magnética dos povos, e eles sabem disso. Pois é, meus amigos, pois é, então, o Brasil, senhoras e senhores, o Brasil é a terra prometida de Canaã, sem sombra de dúvidas, é a terra que mana leite e mel, é o nosso Brasil maravilhoso. E aqui no Brasil tem riquezas que não se acabam. E como eu falei, Canaã foi um homem, foi um africano, por nome Canaã, um africano. A terra que mana leite e mel teria que pertencer à África, pois o Brasil, antes do grande cataclisma, era coladinho lá com a África. E o Brasil é a África escravagista, pois o Brasil, nosso Brasil, pertence à África e a África pertence ao Brasil, entendeu? Meus amigos, nada que está oculto, nada que está em oculto que não venha a ser revelado. Estamos no tempo do fim, não que tudo vai se acabar para sempre, não, mas vai ser tudo renovado, só que desta vez com a bondade, com a verdadeira luz. E esse vai ser outro assunto aí, que eu, na minha humildade aqui, vou fazer mais um áudio, fazer mais um documento, mais um documentário acerca desses assuntos. Vamos falar da grande tribulação, vamos falar das coisas que estão por vir, né? Daí do porvir, o que de fato está acontecendo, como eu disse, por isso que está toda essa parafernália, toda essa situação atual aqui em nosso país, né? Mas a verdadeira intervenção, meus amigos, a verdadeira intervenção, possa até ter uma intervenção aí das Forças Armadas, mas a intervenção que todos, se estiverem vivos, isso não é coisa para muito tempo não, antes de 2025, e eu não estou aqui colocando data, mas eu tenho convicção que vai ser muito antes de 2025, por volta lá do meados de 2024, como eu disse. Aguardem e os senhores e as senhoras irão ver tudo isso acontecer. Forte abraço a todos e é isso aí. Até o próximo documento aí que eu vou expor para a gente estar trocando uma ideia. Valeu!